O sol da Barra da Tijuca castigava as paredes de concreto do condomínio Jambaleia Ocean Drive, mas dentro daquele ecossistema humano, o calor era de uma natureza muito mais explosiva. No último episódio desta saga cotidiana, o agitador Jânio Buquim, que vivia como um asilado político no apartamento de Mário Jorge e Zelinha, terminou sendo expulso pela truculência que habitualmente reina nos corredores daquele lugar. Ao ver-se desprotegido no hall de entrada, o homem, em um ato de puro desespero e agitação, invadiu o apartamento de Arnaldo e Rita, fazendo Isadora, Tatalo e Adonis como reféns. Dona Álvara, a síndica cuja sanidade muitas vezes parecia flutuar em águas turvas, estava no auge de sua autoridade peculiar, ameaçando jogar uma bomba para resolver o impasse. A grande questão que pairava no ar pesado do corredor era se aquela mulher teria coragem de explodir o apartamento do Dr. Arnaldo e qual seria o segredo que Dona Deise afirmava possuir, algo capaz de comprometer a maldosa síndrome da síndica. Mija aí, mija aí. Alô, mija. Aqui fala a raposa astuta. As vozes ecoavam pelos rádios de comunicação da milícia particular do condomínio. A ordem era clara: lancem uma bomba de gás como um aviso prévio e, se eles não saírem na próxima investida, mandem tudo pelos ares. O pânico era palpável. Arnaldo, tentando manter a pouca racionalidade que lhe restava, implorava para que Dona Álvara relevasse a situação e esquecesse a ideia extrema. O Jânio Boquinha, como era chamado carinhosamente por alguns e odiado por outros, não sabia em quais parrelas havia caído. Ele mantinha Isadora como refém e o medo de uma tragédia familiar tomava conta do ambiente. Que surto, meu Deus! Para de ser perigoso. As vozes se sobrepunham enquanto a ameaça de gás lacrimogéneo se tornava real. Alguém questionava que tipo de munição era aquela, enquanto do lado de fora o bicho estava pegando de verdade. Copélia, sempre movida por seus instintos mais básicos e por uma empatia peculiar pelos tipos exóticos, queria abrir a porta, alegando que Boquinha poderia estar em perigo, assim como sua neta Isadora. No entanto, a resistência interna era forte. Ninguém queria abrir aquela porta. Jonas argumentava com uma frieza cortante que Isadora não valia nada e que, se abrissem, certamente tomaria uma paulada na cabeça. O consenso familiar era de uma crueldade cômica. Isadora era considerada um perigo e muitos não duvidavam que, àquela altura, ela já estivesse mancomunada com o sequestrador. Rita, em um momento de desabafo materno carregado de amargura, lembrou que Isadora era o sangue do seu sangue, mas um sangue que parecia ter vindo ao mundo para lhe roubar a paz. Ela recordou as 36 horas de trabalho de parto que pareceram durar 36 anos de sua vida. A garota já chegou ao mundo roubando sua juventude. No desespero final da sala de parto, a criança não coroava de jeito nenhum. O médico, agindo com a sutileza de um mecânico, teve que lançar mão de um velho fórceps enferrujado que estava jogado em um canto esquecido. O instrumento foi usado sem muita precisão na cabeça da pequena e quando ela finalmente saiu, parecia um lápis de tão alongada. Aquela descrição convenceu Arnaldo de que deixar a filha do lado de fora talvez não fosse uma ideia tão ruim assim. Enquanto isso, Copélia continuava sua defesa apaixonada pelo invasor. Rita tentava trazer a mãe à realidade, pedindo que ela tomasse vergonha na cara e parasse de defender um doido enquanto o mundo se acabava lá fora. Copélia, no entanto, justificava seu comportamento alegando que estava fazendo reposição hormonal, uma terapia que ela mesma administrava e que, segundo seu ginecologista, a havia colocado novamente em seu período fértil, uma verdadeira temeridade para alguém de sua idade. Dona Álvara, mantendo sua postura de ferro, proibiu terminantemente que a porta fosse aberta, ameaçando chamar a milícia para usar a força contra Tatalo e Isadora. A tensão entre patrões e empregados também aflorava. Buzena, com sua sabedoria vinda de Pato Branco, observava que a patroa preferia comprar uma briga com a síndica a dar 5 passos e abrir a porta. Para ela, só existiam 2 tipos de patrão, os que odeiam pela frente e os que odeiam pelas costas. Mário Jorge, com seu pessimismo habitual, corrigiu a frase, dizendo que aquilo se aplicava melhor aos heterossexuais na visão dos homossexuais. Dona Deise, sentindo-se atacada e marginalizada, entrou em uma crise de carência, sentindo-se crucificada por todos, apesar de ser aceita. A discussão mudou de rumo quando o passado de Dona Álvara começou a vir à tona.
Dona Daisy revelou que as duas se conheceram em São Paulo, no ano de 1974, há 35 anos, no Berros Bar naquela época, a síndica atendia pelo nome de Samira do Chicote. A revelação caiu como uma bomba muito mais potente que a de gás lacrimogéneo. Álvara tentou minimizar, dizendo que era apenas o chicotinho e que aquilo fora antes de se casar com Ladira, mas Daisy insistia que possuía fotos para provar o passado oculto da autoridade do Jambalaya. No meio da confusão, a porta foi finalmente liberada. Isadora apareceu reclamando do gás lacrimogéneo, que ela insistia em chamar de lacrimogéneo, enquanto os outros tentavam recuperar o fôlego. O Boquinha havia sido levado pelos homens da milícia. Copélia, sentindo o peso de uma mulher envolvida ou apaixonada, como alguns preferiam dizer, implorava para que Tatalo usasse seus contatos na milícia para libertar o agitador. Ela reconhecia que ele era um desclassificado, mas possuía o que ela chamava de pegada, algo que Dona Daisy também afirmava possuir em abundância. As conversas no Jambalaya sempre derivavam para o absurdo. Falaram sobre a cadela Xena, que latia para moradoras de biquíni e que, segundo Buzena, confidenciara achar que era um cão macho. Buzena tentou contar mais uma de suas histórias de pato branco sobre uma cadelinha chamada Luquete que morreu atropelada, mas foi rapidamente interrompida pelo caos ambiente. Dona Álvara, tentando retomar o controle da narrativa, anunciou que o condomínio Jambalaya Ocean Drive seria a sede da Zulicondo 2010, às Olimpíadas dos Condomínios da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes. Aquilo geraria 200 empregos e exigiria reformas estruturais. Todos ganharam cargos, exceto Buzena, que se sentiu oprimida em sua condição de empregada. Arnaldo foi escolhido para cantar o hino do condomínio na cerimônia de abertura, uma tarefa que ele aceitou com uma emoção quase sagrada, apesar de sua natureza obsessiva e cheia de manias. No entanto, a oposição liderada por Jânio Boquinha e Pérsia não estava satisfeita. Pérsia revelou que também fazia parte da resistência e que era amante de Boquinha, o que explicava porque ela não estava mais mancando como se tivesse machucado o pé. Eles tentaram impedir Arnaldo de cantar, mas o dentista estava determinado. Ele via naquilo uma honra que ninguém mais compreendia. A cerimônia de abertura foi marcada por discursos repletos de erros gramaticais cometidos por Isadora, que confundiu barítono com barítono. Quando Arnaldo finalmente subiu ao palco improvisado, ele começou a entoar os versos que exaltavam o Jambalaya, mencionando o neon que brilhava à noite, mas também inserindo críticas sobre as áreas de matagal onde ocorriam encontros furtivos. O hino tornou-se uma mistura de orgulho e dor, refletindo a essência daquele condomínio onde a convivência era um eterno toma lá da cá. Fui eu quem botou aqui no asilo doméstico familiar, diziam as vozes ao fundo. Dona Álvara havia implantado um sistema, um regime de terror, mas no fundo, todos ali estavam presos na mesma teia de relações absurdas e comicas. A vida no Jambalaya continuava, entre bombas de gás, segredos de barbearia e a eterna busca por uma pegada que fizesse tudo valer a pena. A canção de Arnaldo ecoava pelo salão de festas, uma ode ao caos organizado que era o lar de todos eles, um lugar onde a sanidade era opcional, mas a diversão era garantida pela própria natureza humana de seus habitantes.